Aleluia, amém? O texto diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga aí comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aleluia, glórias a Deus. Esse texto é poderoso. A Bíblia diz aqui, qual é a sua natureza? O verbo ser fala da natureza, eu sou. E aqui está dizendo que nós somos, você é, eu sou da fé. Aleluia. A mesma natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus, Ele viu e Ele falou. Ele quis e Ele falou. E quando Ele falou, assim se fez. Esse é o princípio básico da fé. Nós somos da fé. A fé, ela nasce no seu coração. A dúvida nunca é gerada em você. A dúvida vem de fora. Mas a fé é a sua própria natureza. Por isso eu quero dizer que você já é mais que vencedor sobre todas as coisas. Porque como Jesus é, você é. Você é um filho da fé. Aleluia. E eu gosto disso. Você pode dizer amém por isso? Glórias a Deus. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele: você nunca vai recuar, porque você é da fé. A fé nunca recua. A fé não desiste. A fé não olha para trás. A fé só tem um olhar. Ela olha para aquele que está à frente. Ela segue Jesus, o autor e consumador da fé. A fé mira em Jesus. A fé não observa a tempestade. Ela olha para o autor e consumador, aquele que anda sobre a tempestade, aquele que cura, que liberta, que salva, transforma e batiza com o poder do Espírito Santo. A fé, nós somos da fé. Pela fé nós somos salvos. Pela fé nós nascemos de novo. Pela fé nós herdamos todas as promessas. Pela fé nós tomamos posse da graça, o depósito de Cristo Jesus realizado na sua morte e ressurreição. Pela fé, nós somos da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé. Foi pela fé que Abel ofereceu o maior sacrifício. Foi pela fé que Moisés cruzou o Mar Vermelho. Foi pela fé que Abraão saiu da terra da sua parentela. Foi pela fé que Sara gerou, mesmo na sua velhice. Foi pela fé que as muralhas de Jericó ruíram. Foi pela fé que o povo entrou e possuiu a terra de Canaã. Tudo foi pela fé. Nós somos da fé. O justo vive pela fé. Você é esse justo, você vive pela fé. Aleluia! E a Bíblia diz que a fé, ela conserva a sua alma. Suas emoções, mente e vontade são conservadas pela fé. Porque tudo é pela fé. Você pode dizer como Davi para a alma: alma, porque você está abatida, espera no Senhor, porque você verá o milagre. Você verá o milagre. Aleluia, amém? Aleluia. Mas a fé é poderosa, transforma, tira as montanhas, lança fora o medo, mas muitas vezes a sua fé é provada além do que você imagina. A Bíblia ensina que a fé será provada. Parece que às vezes Deus responde quando você chega no limite do precipício. Quando até a esperança se foi, ali Deus estende a mão e livra você. Amém? Porque a nossa fé será provada. Existem milagres que Deus faz de maneira imediata. Quando você ora, você recebe. Mas existem milagres que Deus demora, entre aspas, por fazer. A Bíblia diz que parece tardio o Senhor, mas Deus nunca atrasa. Deus nunca chega atrasado, porque Ele não depende de condução. Amém? Deus não depende de tempo bom ou tempo ruim. Deus está na eternidade, atemporal. Deus está nos céus e comanda todas as coisas debaixo na terra. Aleluia. Deus dá ordem aos seus anjos, e os anjos acampam-se ao seu redor. Mas Deus vai provar a sua fé. Nossa fé é provada. Quando você ora e tem um milagre, a resposta, você prontamente se alegra. Mas e quando demora,
demora. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E hoje eu quero tomar a vida de Abraão, o pai da fé. A Bíblia diz que nós devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. Somos filhos de Abraão pela fé, herdeiros do mundo pela fé. Aleluia. Mas muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, você vai ter que aprender a esperar. Amém. Então o que fazer quando a resposta parece perdida? A fé parece voar, quando a esperança se foi. Eu quero então ler com você Romanos capítulo 4, do verso 17 até o verso 32, 22, é uma leitura longa, mas acompanha aí em nome de Jesus, presta atenção. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos, aleluia, como eu gosto disso. Deus vivifica os mortos, amém. Se algo está morto na sua vida, Deus ressuscita. Aleluia, Ele é poderoso. A medicina não consegue ressuscitar o morto, ela consegue ressuscitar o vivo. Mas o morto não, mas Deus ressuscita o morto. Aleluia, amém. No qual creu Deus que vivifica os mortos, chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Diga amém, em nome de Jesus, amém. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que me ouve nesta hora. Eu declaro que o poder da Tua palavra, viva e eficaz, produzirá o fruto poderoso da fé. Produzirá, Senhor, transformação, milagres, mudanças. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa. Eu declaro que o Espírito de Deus se assenta com você, aonde você está. E a presença dEle preenche o lugar. A glória será vista sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, louvado seja Deus. Bem, Abraão recebeu a promessa de ter um filho aos 75 anos de idade. Mas o filho veio depois de 25 anos. Se você está orando por algo e ainda não deu tempo de 25 anos, então Abraão está à sua frente. Se você orou ontem e ainda não houve resposta hoje, se orou semana passada, se você colocou os seus alvos que nós oramos aqui na virada do ano e ainda não aconteceu, a dúvida vem, como as ondas do mar, na sua vida. O que fazer? O que você faz quando a resposta não é no tempo que você espera? Quando a dúvida bate a porta? Quando você tem sentimentos contrários à promessa? Quando a sua vida financeira está mais caótica do que antes? Quando a esperança, o amanhã, o que você observa para o futuro, é pior do que o presente? O que fazer? Nós precisamos seguir as pisadas do nosso pai Abraão, amém? Ele teve um filho, depois de 25 anos, mas a palavra de Deus disse, a sua posteridade será tão numerosa quanto as estrelas dos céus e como os grãos de areia na praia, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Primeira coisa, diga comigo, primeiro, visualize a promessa. Em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, quando Deus estava para dar a promessa da possessão da terra para Abraão, Ele lhe disse, Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Então, antes de Deus dar a promessa,
Deus deu uma visão para Abraão. Diga comigo, a visão antecede a fé. Aleluia. Disse, verso 14, por favor, porque toda esta terra que vês. Então, aconteceu assim, presta atenção. Deus disse para ele, Abraão, olha para o norte, sul, leste e oeste. Tudo isso que você vê, eu te darei. Quando Abraão levantou os olhos e começou a enxergar o horizonte do norte, do sul, do leste, do oeste, Deus lhe disse, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Então veja que antes da palavra da promessa, Deus deu uma visão. Por que uma visão, queridos? Porque no domínio do Espírito, a linguagem espiritual, a linguagem do Espírito Santo é uma visão, são sonhos, é uma imaginação, é o domínio do mundo espiritual. O sobrenatural não é visível aos olhos nus. A fé não se baseia no visível, mas no invisível. A Bíblia diz que a fé é a certeza de uma visão, da esperança. A esperança é uma visão. Por isso você nunca pode ter uma imagem negativa. Não pode deixar o diabo implantar uma imagem de destruição na sua família. Uma imagem de enfermidade, de impossibilidade. Jesus veio te dar uma vida abundante. Imagina uma vida abundante. Seu casamento feliz, seus filhos crescendo, saudáveis, inteligentes, alcançando êxito naquilo que eles fazem. O seu lar cheio de paz, alegria e harmonia. A imagem vem primeiro. Amém? A imagem governa o coração. A primeira ocorrência de imaginação está associada ao coração da Bíblia. Por isso você não pode permitir o diabo, as circunstâncias, as más notícias, os vírus, as pestes, criarem uma imagem de medo, uma imagem de dificuldades, uma imagem do que eu vou fazer, porque tudo é possível que crer. Amém? Então Deus quer restaurar a sua visão. A sua visão, Deus quer te dar colírios para ver como Ele vê. Aleluia. Se você se vê na posição do Senhor, na posição que você está no Espírito, toda montanha não passa de um monte de aranha. Um montezinho de areia, perdão. Todo obstáculo não passa de um montinho de nada diante de Deus. Todo grande dragão, olhando do trono, é uma lagartixa pequena que você segura pelo rabo. Aleluia, amém, e lança fora, amém. Uma visão, você tem que ter uma visão de saúde. Você tem que ver você cumprindo seus dias sobre a terra saudavelmente. As pessoas dizem que quando você fica mais velho, alguns dizem depois do 40, você começa a perder um pouco a memória. E algumas pessoas aceitam isso e elas começam a dizer, eu já não me lembro como antes. Não, você tem a mente de Cristo. Você vai se lembrar de coisas mais detalhadas do que antes. Amém? A visão que você tem, quando Jesus disse para os discípulos, levante os olhos, os campos já estão brancos para a colheita. Isso significa que neste ano, o ano da grande colheita, da abundante colheita, levante os olhos, tenha uma visão maior, tenha uma visão expansiva. Deus vai alargar as suas fronteiras, tenha uma visão do cumprimento da palavra que você tanto espera na sua vida. Amém? Então tem uma visão do seu casamento. Você que espera um casamento, tem uma visão, aleluia, do seu casamento. Você que espera na sua vida um cônjuge dado por Deus, tem uma visão nele. Tem uma visão das coisas boas, porque o Pai disse, tudo que você pedir, Ele te dará, as coisas boas da vida. Tem uma visão de uma vida abundante, de filhos que crescem na alegria do Senhor. Amém? Tem uma visão da luz de Deus raiando sobre você. Mesmo andando nos dias das trevas, por onde você passa, a luz do Senhor ilumina o caminho. Tem uma visão da fartura. A Bíblia diz em Provérbios que a casa do justo, a sua despensa é farta de tesouros, de coisas boas. Tem uma visão de abundância e não de escassez. É uma visão. Deus, quando foi dar a promessa novamente do filho a Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 3 ao 6,
A Bíblia diz que Deus deu-lhe mais uma visão. Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha, ouça-me, olha, levante os seus olhos, tire os seus olhos dessa terra contaminada, dessa terra poluída, e levante os seus olhos para os céus. Levante os seus olhos. Deus está dizendo: olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Verso 6, e ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Veja, antes de crer, Deus lhe dará uma visão. E se o diabo quer ferir a fonte, se o diabo trabalha ferindo a fonte, o diabo sabe que a fonte poluída contamina o restante, ele vai roubar de você a visão de Deus para a sua vida, a visão das promessas do Senhor. Por isso que a Bíblia faz tantas analogias. A Bíblia diz que você é como a árvore plantada junto a rios de água viva, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Você é um lugar de segurança, de prazer, de felicidade. Na sua velhice darão frutos. A sua velhice não é o fim, é um lugar de frutificação. Aleluia. Você não envelhecerá, você amadurecerá no Senhor. A sabedoria do Senhor será acrescentada na sua vida. Cada vez mais é glória sobre glória, graça sobre graça, fé sobre fé. Você não recua, você avança, porque a fé nunca recua. Ela nunca encontra obstáculos intransponíveis. Não existe isso. E você é da fé, nós somos da fé. Diga: eu sou da fé. Você é filho da fé. Deus é um Deus da fé. E tudo que Ele opera através da fé. Por isso você é um filho da fé e você não vai recuar. Este ano é um ano de avanço, eu declaro isso sobre a sua vida. Este é um ano onde você vai encontrar colheitas maravilhosas do Senhor em cada área da sua vida. Você vai tocar e algo vai frutificar. Coisas que estavam travadas, Deus te dará chaves e sabedoria que vai destravar portas de oportunidade na sua vida, porque Deus designou profeticamente para nós um ano de colheita. Levante os olhos e veja a abundância da colheita. Veja os filhos que serão gerados. Veja a sua célula multiplicando. Veja a igreja, você tendo que expandir o lugar, aumentar os cultos. Não, mas é um ano de restrição e o cenário é cada vez pior. Essa é a visão natural da terra, a visão do diabo. Mas a visão de Deus, ninguém detém o povo de Deus. Deus se revela forte para aqueles que confiam nele. Amém? Tem a visão de Deus. É uma visão celestial, na visão que você tem no coração, a visão do ponto de vista de Deus. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Nós precisamos então exercer esse poder da visão. Abraão fez isso, Deus fez isso. Em Lamentações, Jeremias disse: quero trazer à lembrança o que me pode dar esperança. Aleluia. Você tem que ser como Jeremias, que viu a destruição de Judá, do templo, o povo sendo levado cativo, mas ele não trazia a imagem de destruição, ele não permitia que a imagem de destruição permanecesse nele, nos seus pensamentos, na sua imagem, na sua lembrança. Ele trazia imagens de esperança. O seu marido não se converteu? Veja-os fervorosamente aqui no meu lugar, pregando para você. Você fala: puxa vida, mas isso é demais. Sim, o seu Deus é demais. Aleluia. Ele não tem limites. Ele pode todas as coisas. Mas Deus começa com uma visão. Não deixa o diabo roubar a visão. Abraão olhava para as estrelas, olhava para os grãos de areia, e ele dizia: assim será a minha descendência por 25 anos. Não foram 25 meses, não foram 2 anos e meio, foram 25 anos. Sua fé será provada. Amém? Amém? Mas não perca a visão. Não perca a visão do Senhor, não perca a visão celestial. Algumas pessoas perderam, algumas pessoas olharam errado.
A Bíblia diz em Gênesis 19, verso 17, que Deus disse para Ló e a sua família: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi destruída junto com a cidade. Ela se tornou numa estátua de sal. Se você olhar erradamente, você perderá o destino profético de Deus. Amém? A visão é chave na sua vida. Diga comigo: eu sou da fé. Eu nunca recuo. Eu nunca retrocedo. Veja-se avançando constantemente. Deus não conhece o som de recuar. Deus só conhece o som de avançar. Aleluia. Jesus nunca recuou diante dos desafios. Mesmo nas horas mais terríveis, ele disse: foi para isso mesmo que eu vim. Aleluia. E ele sempre avançou. E eu quero te dizer que a fé que há em você, essa é a sua natureza. Você precisa se harmonizar, se acostumar com a sua natureza espiritual. Você é um espírito, você é filho da fé, você é herdeiro do mundo, e Deus vai usar você para alcançar sua casa, sua família, para influenciar este mundo, a sua geração. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Hebreus capítulo 11, verso 13, diz algo lindo sobre os heróis da fé. O escritor diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as. Faça assim comigo. Faça assim comigo. Vira para alguém aí, se você pode, e faz um tchau, um sauda ele. Sauda a distância, ele está bem distante. Porque eles saudaram as promessas. A Bíblia diz que eles não alcançaram as promessas. Eles não alcançaram o domínio do Espírito, a vida do Espírito. Eles não se tornaram casa de Deus. A Bíblia diz que o menor no reino dos céus é o maior de todos eles. Por que é o maior? Porque você é a habitação de Deus. A Bíblia diz que eles viviam confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles não alcançaram a casa de Deus, a pátria celestial, mas você alcançou. Deus mora em você. A promessa maior você desfruta hoje, diz a Bíblia. Mas o que eles faziam? Eles viam a promessa, eles saudaram a promessa. É assim que você deve chamar o seu futuro, chamar como Deus chama aquilo que não existe a existência, o que se vê no Espírito, para a realidade do presente. Eu chamo a minha casa, eu declaro êxito, avanço, eu declaro os meus negócios tendo que ser expandidos, contratar funcionários, abrir mais lojas. Eu vejo e eu chamo a existência, eu saudo a promessa, eu digo: bem-vinda abundância, em nome de Jesus. Eles saudavam a esperança. Aleluia. E a Bíblia diz que você tem que imitar aqueles que alcançaram as promessas. Você não imita derrotados, você imita vencedores. Amém. E esse é o primeiro princípio para você, visto na vida de Abraão. Visualize a promessa. Amém. Você tem que ter uma imagem cada vez mais clara. Uma imagem, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Você está preso em algo? Veja-se livre como pássaro. As cadeias sendo quebradas. O seu corpo está doente? Veja-se saudável. Você não pode correr? Veja-se correndo. Amém? Você não pode falar direito? Veja-se sendo um orador, falando para multidões. Amém? Tenha uma visão. Deus te dá promessas. Cada promessa, quando você a ouve, uma imagem é criada em você. Uma visão é colocada dentro de você. E você tem que visualizar e confessar os sonhos, as visões do Espírito na sua vida, sobre o seu lar. Amém? Você pode olhar para as pessoas que estão aí ao seu lado. Olhe para ela. Olhe para ele e tenha uma visão espiritual. Olhe para a sua casa e tenha uma visão espiritual. Talvez a sua casa está precisando de algumas coisas, está faltando algumas coisas, mas olhe e veja a abundância do Senhor. Chame a existência por uma visão espiritual. Esse é o primeiro princípio na vida de Abraão, o pai da fé. E nós devemos seguir as pisadas de Abraão. O segundo princípio: creia que Deus é poderoso. A Bíblia diz que Abraão estava plenamente
convicto que Deus era poderoso para fazer o que disse. Eu pergunto para você, você está 100% persuadido, convicto que Deus é poderoso para cumprir a promessa? Sim ou não? Ah, pastor, eu olho para mim e não vejo possibilidades. Não olhe para você. Eu olho para a minha fé e a minha fé é muito pequena. Não é isso que o texto disse. Você não olha para a sua fé. Ah, mas a circunstância é muito difícil. Isso é impossível. Isso não pode ser feito. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a impossibilidade. O Senhor quer saber se você crê que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. É totalmente diferente. Amém? Você crê que Deus é poderoso para fazer o que falou, o que prometeu? Crê que o Senhor disse, eu suprirei todas as suas necessidades segundo a minha riqueza em glória. Você crê nisso? A Bíblia diz que você foi curado naquela cruz. Você é capaz de crer nisso? Que Deus é poderoso? Você crê que Deus é poderoso para fazer do impossível possível? Jesus disse para um homem que disse, Senhor, se podes fazer, por favor, liberta o meu filho. Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Quanto mais difícil, mais prazer e glória Deus tem. Aleluia, amém? A Bíblia diz que tinham 5.000 pessoas para ser alimentadas. E aí eles tinham 5 pães e 2 peixes. E Deus alimentou. Depois tinham 7.000 para ser alimentado. O número aumentou. E aí eles só tinham 4 pães. Quanto maior o desafio, Deus realiza com o menor. Porque para Deus, quanto maior o problema, mais fácil. Amém. Para Deus tudo é fácil, amém? Para Deus tudo é fácil. Mas esses gigantes que te assolam, esses anos de vida desiludida, de tristeza, de lamaçal que te embaraça o caminho, de prisão que não se resolve, de avanço que não acontece, de cordas que parecem te prender, de casamento que não te traz satisfação, de uma vida escassa. Quanto maior for o seu problema, creia que Deus é poderoso. Encontre uma promessa e diga para Ele, eu creio de todo o coração que o Senhor é poderoso para fazer o que prometeu. Só isso. Amém? Só isso. Você não precisa crer na sua fé. Você não precisa crer se você acha que sim ou se acha que não. Creia que Deus pode. Deus pode. Amém? Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode ressuscitar um morto de 4 dias. João diz que se os milagres que Jesus fez fossem escritos, não teriam livros para escrever de tantos milagres. Porque Deus pode todas as coisas. Se você crê, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Por isso Ele pode vivificar o que está morto. Deus pode restaurar o que foi destruído. E Deus, em Gênesis 22, verso 5, a Bíblia diz que quando Ele pediu Isaque para Abraão, Abraão disse assim, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Oh, como eu gosto dessa passagem. Que fé que expressou Abraão. Mas como Abraão conseguiu ter tamanha fé? Ele estava indo oferecer Isaque como oferta de holocausto. Mas a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Ele ia matar o filho, colocar fogo no filho, e ele creu que Deus das cinzas ressuscitaria Isaque. E a Bíblia diz que figuradamente isso aconteceu. Porque ele chegou a tamanha fé. Não era uma fé em Abraão, era fé nele. Era fé no Senhor. Eu creio que o Senhor tem poder de ressuscitá-lo dos mortos, sem existir precedentes na história. Nunca se ouviu falar que o morto ressuscitava. E Abraão creu no impossível, no inédito, no espetacular. E assim será com você. Creia que Deus é poderoso para fazer o que nunca fez. Aleluia. Deus pode criar situações da sua vida para te abençoar
inéditas. Você não define o método, você só chama a esperança. Tenha visão, confie que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa que você, filho amado, precisa. Aleluia. Então não existe pessoas difíceis para Deus salvar. Não existe enfermidade complicada que Deus não cure. Não existe escassez financeira que Deus não resolva. Não existe deserto que Deus não transforme no oásis. Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Abraão creu. Creu que Deus podia. Porque ele recebeu uma promessa, uma palavra. A palavra que ele recebeu foi: em Isaque será chamada a tua descendência. Então Abraão simplesmente pensou: se Deus disse, e eu creio que o que Ele disse, Ele fará. E eu creio que Ele é poderoso para fazer o que falou. E Ele me pede o meu filho como uma oferta queimada. Deus vai ressuscitá-lo das cinzas. E por isso Ele disse para os servos: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir no monte, adorar a Deus e voltaremos. Uau, uau, amém, uau, aleluia, aleluia. Você crê que Deus é poderoso para fazer o que falou? Encontre uma promessa do Senhor e diga para Ele: Senhor, é disso que eu preciso. Eu sou este justo, eu sou este abençoado, eu sou este mais que vencedor. Talvez na sua empresa você é um derrotado, mas Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é poderoso? Você crê que Ele é poderoso para fazer o que falou? Então você é e será mais que vencedor sobre todas as coisas. Amém, amém. Aleluia, amém. Diga: Deus pode. A terceira coisa que nós vemos na vida de Abraão, como exemplo da fé para nós, é que você tem que aprender a confessar corretamente. Muitas pessoas são capazes de crerem. Você conversa com elas, elas creem. Elas são capazes de ter uma imagem positiva correta. A fé sempre tem um bom testemunho. Mas diante dos desafios, elas falam erradamente. No momento da batalha, elas falam erradamente. E quando você fala erradamente, você interrompe o milagre. Cada confissão alinhada com a promessa aproxima o milagre. Cada confissão negativa distancia o milagre. A sua boca é um depósito de bênção. Você tem que liberar palavras, mesmo que você ainda não consiga sentir, nem tenha fé necessária para o milagre, mas você pode abrir os seus lábios e confessar a palavra, crendo que Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Amém? Diante de qualquer circunstância, se você estiver diante de uma enfermidade terminal de algum familiar, se você está numa enfermidade gravíssima, um câncer, declare a palavra de Deus. Pastor, mas eu não consigo crer. Declare que Ele é poderoso para fazer. Você consegue crer que Deus é poderoso para fazer? Então a sua fé está no nível da fé de Abraão. Amém? E se a sua fé está no nível de Abraão, Deus vai ressuscitar aquilo que vira cinzas. Ele vai reconstituir, porque Ele é poderoso para fazer isso e vai fazer na sua vida. 1 Pedro 1,9, ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Você sabe, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, até a nossa vontade são debilitados, são bombardeados. O diabo fala na sua mente. Os pensamentos são de fato o campo de batalha do diabo. O diabo entra, assola com pensamentos, muitas pessoas perturbadas, as suas emoções respondem aos seus pensamentos, mas a Bíblia diz que a fé, ela salva a sua alma. Por isso que Abraão, esperando contra a esperança,
ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. A palavra glória, doxa, significa emitir opinião a respeito de. Ele olhou para Deus e disse: Deus, tu disseste que a minha descendência será poderosa em Isaque, assim será, eu creio. Ele emitiu parecer sobre Deus. Deus pode todas as coisas, amém? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Jesus disse assim: se você não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com você. Se você não duvida no coração, mas crer que se fará o que diz, amém? Suas palavras têm poder de vida e de morte. Você pode até estar crendo, mas se falar erradamente, sua fé não opera. A ação da fé, a obra da fé é falar. Na lei você tinha que fazer, o Velho Testamento, mas na graça você tem que falar. A justificação na graça, pela fé, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé. Então a palavra que está no coração, fale com a boca, libere a palavra. Não precisa ficar falando para as pessoas, mas fale para Deus, fale para você mesmo. Aquela mulher que tocou em Jesus e foi curada, a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. Consigo mesma. Você não precisa falar para as pessoas, para que as pessoas fiquem zombando de você. Não se preocupe com elas, mas fale com Deus, fale consigo mesmo. E essa fé te conduzirá ao milagre. Amém? Se você crê, creia no poder das suas palavras. Creia no poder do seu Deus. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso, Deus pode. Diga, Deus pode. E eu quero ler para você essa porção da Escritura, Isaías. Preste atenção, olhe para mim. A Bíblia diz assim: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Você sabe qual é o tamanho do universo? Depois você pode ir no Google, no YouTube, e procure aí, qual o tamanho do universo? E aí você vai encontrar alguns vídeos, ok? Alguns modelos são puramente teóricos, porque o universo, ele é infinito. É calculado em anos-luz, um ano de uma luz, que é a velocidade máxima conhecida na física hoje, 300 mil quilômetros por segundo. Deus mede os céus, o universo com os dedos. 2, 4, 5. Amém? Ele não precisa nem do palmo. Só os dedos de Deus já mede o universo. Imagina quão poderoso é o seu Deus. Amém? Ele mediu a água do mar. Eu creio na visão profética, né, de Isaías. Ele pegou toda a água do mar, já viu o mar, e Deus põe na concha da mão. É assim que ele mede o universo, as águas do mar. Aleluia. Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Então Deus pega uma vasilha, a Bíblia diz, e calcula quanta terra há na terra. Amém. E pega as montanhas, os morros, e põe numa balança. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Diz o profeta. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou porventura lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Como um grão de poeira na balança, ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Diga, esse é o meu Deus. Amém? É o Deus que pode. Você tem que confessar o que Deus pode. Tem que dizer para o diabo e para as circunstâncias que estão vindo contra você, quem é o seu Deus e o poder que Ele tem. Isso vai alimentar a sua fé, isso vai robustecer o seu espírito. Você não está declarando o que você é, não está declarando o que você pode fazer, o que você tem. Você está declarando quem é o seu Deus. E essa foi a fé que levou Abraão à vitória.
Verso seguinte diz: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são. Presta atenção, pesquise depois o número das estrelas. E chama cada uma pelo seu nome. Joana, Maria, bilhões e bilhões incalculáveis de estrelas. Deus sabe cada uma e chama pelo nome. Quem é, onde está, é porque está brilhando mais ou menos. Aleluia, amém, aleluia. Povo de Deus, povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, o Senhor, Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar nisso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não se fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá força e enche de energia os fracos. Amém? É isso que é o Senhor, é isso que o Senhor faz. Ele é poderoso, e por ser poderoso, Ele está trabalhando ao seu favor, e nada escapa das suas mãos. Louvado seja Deus. E a quarta coisa, o quarto princípio que eu quero falar para você sobre Abraão é: espere pela resposta de Deus. E essa é a parte mais difícil. Como eu disse no início da mensagem, a sua fé vai ser provada. A Bíblia diz que nós devemos imitar aqueles que alcançaram as promessas pela fé e pela longanimidade, pela espera. Esperar no Senhor não é uma atividade passiva, é um exercício da fé, é o exercício de ter as imagens certas, de confessar corretamente, de crer que Deus é poderoso para fazer. Mas isso pode durar um ano. Talvez você está esperando já há anos uma promessa. Você recebeu uma palavra do Senhor e ainda você não desfruta desta realidade. Espera no Senhor como fez Abraão, porque mais cedo o que há de vir virá. Não tardará. Deus não esqueceu. Deus está trabalhando ao seu favor. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 39, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga o que a Bíblia diz a seu respeito. Nós não retrocedemos. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Aleluia, amém. Você tem que declarar essa semana, todos os dias: eu sou da fé, eu não recuo. Aleluia, eu sou da fé. Eu percebo no meu espírito que obstáculos querem surgir à nossa frente. E você tem que ter a declaração certa, a visão certa. Deus vê além da montanha. Deus está sobre todas as coisas. Ele mede o universo com os dedos. Aleluia. Quem pode contra Deus? Quem é que aconselha a Deus? Ele, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo para Abraão: certamente eu te abençoarei. E Abraão, depois de esperar com paciência, herdou a promessa. Assim é com você, assim é conosco. Você não pode desistir, você não pode perder a visão de Deus, você não pode perder a consciência de quem é o seu Deus. Ele não mudou, Ele não envelheceu, Ele não está com o braço encolhido, Ele não dorme. Enquanto você dorme, Ele não dorme. A Bíblia diz que Ele trabalha em seu favor, Ele está criando as oportunidades, Ele está preparando um futuro maior, mais glorioso. Jesus disse para Natanael: coisas maiores do que estas você verá. Quando você vem para o Senhor e confia nele, Ele está preparando algo maior do que você imagina. Quando você estiver lá, você vai dizer: como eu cheguei aqui?
Amém? O Espírito vai conduzir você. Mas você precisa andar nas pisadas de Abraão. Não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. É interessante essa palavra no grego, confiança, é parresia. Diga aí, parresia. Parresia significa falar com ousadia, falar abertamente com intrepidez. Diga, falar com intrepidez. Falar com intrepidez. Enquanto você espera, você não pode abrir mão, não pode abandonar a sua confissão. É um princípio. Enquanto você espera, você não fica, e agora? O que eu vou fazer? Você não fica preocupado, irritado. Isso eu sei que quer nos trazer ansiedade e inquietação. Mas eu quero dizer para você, espera no Senhor. Faça como Davi, lá no Salmo 40 ele disse, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um poço de lama e me colocou sobre uma rocha e me colocou um novo cântico nos lábios. É isso que Deus fará com você. Não importa a situação caótica que você está ou que acontecerá à frente. Deus vai colocar você na rocha que é Cristo, que é a palavra. E Ele vai te dar um cântico nos lábios. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Não abra mão da sua confiança. Nós não somos dos que recuam, somos da fé. Por isso que você não pode abandonar a promessa. A Bíblia diz que a sua fé será provada. Tiago disse, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a prova da sua fé, ela molda em você perseverança. Amém? Perseverança, palavra longanimidade, perseverança, confiança, constância, estabilidade, elas são sinônimas na Bíblia. Isso significa que você precisa crer, mas precisa também esperar a promessa, Deus não esqueceu de nenhum dos pedidos que você orou. Deus não esquece. A Bíblia diz que Deus anota no memorial. Você precisa crer nisso. Você tem que orar fervorosamente. Você tem que declarar a palavra com ousadia. A fé vem. Você declara a palavra logos. Você declara a palavra logos. Em vez de falar sobre a situação, fale a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus à situação. Não fique colocando remendos, tentando justificar o porquê não ocorreu. Apenas libere a palavra, crendo que Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu. Se Ele prometeu, se está escrito, Ele é poderoso para fazer. Você crê? Essa é a fé de Abraão. Nós somos da fé. Nós temos o mesmo tipo da fé. E eu quero dizer que seu milagre então vai ser grande. Amém? Como o de Abraão. Mesmo que você não tenha esperança nenhuma à frente, Abraão esperou contra a esperança. Pela fé se fortaleceu. E é assim que você tem que esperar. Espere, espere, espere. É certo que Ele fará. A cura está a caminho. A solução está a caminho. Seus inimigos serão derrotados. Os que zombam, os que perseguem, os que mentem a seu respeito, verão a glória de Deus. Sabe, Deus podia tirar o povo do Egito imediatamente, mas foram 10 pragas. 10, mas a cada uma delas, mais a glória de Deus se espalhava sobre a terra, mais as nações ouviam a respeito de quem era Israel. Quando Israel chegou em Jericó e os espias foram enviados, Raabe disse, nosso coração se derreteu, porque nós temos ouvido os milagres que Deus fez por vocês lá no Egito. Deus, eu creio, espera um pouco mais, porque milagres sobre milagres, alinhamentos, circunstâncias estão sendo feitas por Ele, para que a glória do Senhor seja vista na sua vida. Amém? Aleluia. E Deus está fazendo isso. Eu creio. Diga em nome de Jesus, eu creio. E Isaías, para encerrar, ele diz, se você espera no Senhor, as suas forças serão renovadas. Na habilidade os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão como águias, voarão e não se cansarão. E eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu quero que o Espírito Santo de Deus produza agora no seu coração uma visão nova, um entendimento novo sobre Deus na sua vida. Se você for capaz de confessar, se você decidir crer e confessar que Deus é poderoso para fazer o que prometeu, esse é o tipo da fé de Abraão. Nós somos da fé. Diga, eu sou da fé. Nós somos da fé. Aleluia. Esse é o nosso habitat. Esse é o nosso ambiente. Nós vivemos céus na terra. A nossa linguagem dentro de casa não é de dúvida e incredulidade. Tem jeito para o seu marido. Tem jeito para os seus filhos. Tem jeito para você. Tem jeito, porque Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Você crê nisso? Em nome de Jesus, irmãos, fiquem de pé aqui. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por milagres de Deus, milagres de Deus, milagres de Deus, milagres, milagres de Deus nesta hora, em sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, pela fé, eu declaro sobre a sua vida que um novo tempo de prosperidade e abundância está a caminho. Eu declaro em nome de Jesus que o seu passado será visto por você com as lembranças boas, que toda dor que prendeu você no passado é desfeita em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dá uma visão nova das coisas que Deus tem para você. Eu declaro em nome de Jesus que Deus, como está escrito, Ele é poderoso para ressuscitar, para dar vida ao que morreu. Seu casamento morreu, seu amor pelo seu cônjuge morreu. Em nome de Jesus, ressuscita. Em nome de Jesus, ressuscita. A sua esperança morreu. Deus é poderoso para ressuscitá-la agora. Você crê que Deus é poderoso? Eu creio que Ele é poderoso. Não sou eu que sou poderoso, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Deus pode, Ele é poderoso e nós cremos. Eu sei que você crê. Por que você crê? Porque você é da fé. Nós somos da fé. A fé é a sua natureza. A fé é a energia que há dentro de você, e você pode declarar diante dessa obra do diabo. Se alguém está ferido com vírus, se você tem algum familiar na UTI, creia agora. Tem uma visão dele sendo curado, dos médicos te ligando: eu não sei o que aconteceu, ele ressuscitou, ele está bem, a oxigenação está boa, tudo está correto, pode ir para casa. Tenha visão, porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Não há limites para Deus. Se alguém não tiver, Deus dá. Se não houver tempo, Ele cria. Se não houver caminho, Ele abre. Não importa o que você precisa, se há uma palavra ou até se não há uma palavra, mas há uma convicção dada pelo Espírito. Deus é poderoso e Ele pode, Ele domina tudo. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ninguém toca e muda o que Ele falou. O diabo não pode, o diabo é um derrotado. As circunstâncias não podem te impedir, as montanhas não podem, porque você é da fé. E quem crê vai transportar montanhas por meio dos mares. O diabo não pode parar aqueles que creem, e a fé não recua. Você não recua. Eu declaro em nome de Jesus que todo pensamento de morte, todo pensamento das trevas, que a sua alma é salva agora desses pensamentos, em nome de Jesus. Eu declaro que os teus filhos são santos, separados. Se você tiver maus exemplos na sua casa, seus pais não servem a Deus pela fé. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Deus pode hoje e agora converter ele. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele deu um sonho a Faraó em 24 horas. Aquele prisioneiro José estava governando o mundo. Deus pode. Aqueles 4 jovens entraram na fornalha. Jesus estava com ele, era o 4º homem.
Deus pode, mesmo que você passe pela fornalha, Ele pode te livrar do mal. As águas não te submergirão, enfermidade não roubará você. Ele te dá longevidade, Ele te dará abundâncias e riquezas. Por quê? Porque Ele pode, Deus pode. Creia que Ele pode, Ele é poderoso. Esta é a fé nele, é a fé nele, é a fé nele. Essa é a fé que Jesus te dá. Pai, tudo pode. Aleluias, aleluias, aleluias. Declare isso na sua vida, querido. Não deixe o diabo roubar. O diabo é ladrão, o diabo é ladrão, é um acusador. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você que subiu ao meu coração. Você sabe o que pode impedir a fé? A condenação. Paulo fala em Romanos 14, 22 que se você tem dúvidas, isso não provém da fé. E se você tem dúvidas, você é condenado. Se você aceita a condenação, a Bíblia diz que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Enquanto você espera, uma das maiores confissões que você tem que ter: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Porque se entrar a condenação, se ela entrar em você, a graça não vem, a fé não flui. Ouviu? Sabe, como pastor, e você que me ouve é pastor, se identifica com isso. E aqui nós temos a igreja de pastores, líderes são pastores, amém? Às vezes as pessoas te deixam e você fica assim, cheio de condenação, pensando que você falhou, que você não fez o melhor, que você não amou, que você não fez a comunhão, e elas te deixam. Não aceite nenhuma condenação. Não aceite nenhuma condenação, porque a condenação impede a fé. Impede a fé. Amém? Você é justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Sabe o que significa ser justificado? Um dos sentidos é que você foi aceito, foi aprovado, já passou no teste. Aleluia. O seu fim é glorioso. Você é mais que vencedor. Amém? Nós somos a fé. É isso que está em nós, a fé. As nossas palavras têm que confirmar o que somos. Não tenha crise de identidade. Você é da fé. Eu sou da fé. O que você está falando, rapaz? Eu sou da fé. Se alguém vier com palavras de incredulidade, diga para ele: eu sou da fé. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Deixa o Espírito Santo continuar alimentando fé no seu coração. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem estás aqui. Aleluia, Jesus, toca cada vida. Toca os enfermos, Senhor. Eu declaro cura sobre eles. Eu declaro, Senhor, paz sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor. Cada lar agora seja cheio da tua presença. Senhor, que teu Espírito possa entrar, possa trazer uma nova visão. Nós liberamos o Espírito da fé. Receba o Espírito da fé. Estás aqui, transformando histórias. Em nome de Jesus, levante-se em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
tens para ti. Eu sei quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa. Onde não há um caminho, Ele abre. Meu Deus, quem tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, diante do seu problema, diante da sua situação mais difícil, tenha uma visão agora do Espírito Santo. Veja as coisas acontecendo. Começa a chamar à existência aquilo que você deseja, a esperança do seu coração. Começa a ver isso. Começa a ver isso pela fé. Começa a declarar com ousadia. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Ele não tem limites, Ele não tem barreiras, Ele não tem dificuldades. Ele tem todas as coisas. Confia, espera no Senhor. Espera no Senhor no tempo certo. Ele está alinhando as circunstâncias. Ele está elaborando um plano. Tudo está cooperando para o seu bem. Aleluia. Todas as coisas estão sendo alinhadas para o seu bem. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Enquanto os instrumentos tocam baixinho, feche os seus olhos. Ó Espírito Santo de Deus, tu que sabes todas as coisas, escruta o interior de cada um. Mostra a tua visão no coração de cada um. Levanta o abatido, traz esperança, dá uma visão celestial ao coração dos meus irmãos, de quem me ouve. Esses que estão com medo, cerque-os de fé, de amor neste momento. Oh, em nome de Jesus, pela fé, eu vejo que o Espírito de Deus está alinhando caminhos. Deus dará conexões, vidas. As bênçãos dos céus foram reservadas para este tempo na sua vida. Eu vejo Deus abrindo os tesouros. Ele mostra para você: isso é teu, filho. Veja, eu sou poderoso para fazer qualquer coisa. Não há limites para Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Que as suas palavras confirmem as promessas, em nome de Jesus. Não deixe as suas confissões tornarem-se como barreiras para o seu milagre. O que Deus disse é certo que fará. Louvado seja Deus. Uma semana cheia de milagres na sua vida. Cada dia desta semana, a fé cresça no seu coração. Declare constantemente: eu sou da fé, eu transpiro a fé, eu falo e penso pela fé, porque é assim que Deus é. E você é como Ele, da mesma natureza dEle. Como Ele é, você é. Deus não vê limites, não vê impossíveis. Ele zomba dos nossos problemas. Zombe também, ria deles, porque o amanhã será um amanhã de milagres, em nome de Jesus. Amém, amém.